Que a paz do Senhor seja sobre sua vida, dando continuidade aqui à sequência dessa palavra que nós estamos trazendo ao vosso coração nesse dia. Eu já gravei a parte número 1, se você acessou esse vídeo agora, na parte número 1 eu falei um pouquinho sobre um homem segundo o coração de Deus. Lemos a passagem aonde o Senhor enviou Samuel, 1 Samuel 16, versículo 1, parte B. Encha um chifre de óleo, vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Aqui Deus manda Samuel a ungir Davi em lugar de Saul como rei sobre Israel. Falamos também que Deus não vê segundo a aparência. No primeiro vídeo, se você acessar a parte 1, você vai poder ver que ali comentei um pouquinho que Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o nosso coração. Deus conhece o interior. E eu gostaria de perguntar para você nessa manhã, como anda o seu coração? Será que você é uma pessoa que Deus poderia contar? Como está o seu coração? Será que o seu coração ele ficou contaminado com as circunstâncias que você viveu até o presente momento? Eu sei que não é fácil, amados. Eu sei que nós passamos por decepções, por tragédias, nós passamos por lutas, nós passamos por traições, nós passamos por tanta coisa, por desprezo, por rejeições. São tantas coisas que faz com que o nosso caráter, com que o nosso interior se torne algo muitas vezes amargo, muitas vezes intratável, muitas vezes difícil. E às vezes nós nos tornamos pessoas secas, amarguradas, pessoas insensíveis, pessoas que machucam. E é exatamente esse tipo de pessoas que Deus chama muitas vezes. Eu não digo que Deus chama só quem tem uma vida perfeita, um coração perfeito, quem é o bambambam, quem faz acontecer, muito pelo contrário. Eu vejo em toda a Bíblia, nós olhando, nós analisando em toda a Bíblia, nós vamos encontrar homens e mulheres que Deus usou poderosamente, que muitas vezes até tinham uma vida, um pano histórico, um pano de fundo muito problemático. Todos eles passaram por suas lutas, por suas dificuldades. Eu acredito que na vida de Davi tenha sido até a rejeição, por exemplo, porque imagine você, o pai dele deu um banquete em sua casa, recebeu o maior profeta e juiz da época deles, que era Samuel, foram oferecer sacrifício ao Senhor juntos e banquetear juntos. Estavam ali os seus 7 filhos à mesa, mas Davi não estava à mesa. Por que Davi não foi convidado para esse banquete? Qual seria o problema? Não é verdade? Mas eu quero dizer para você, Deus conhecia o coração de Davi. Davi, apesar de ter sido aquela pessoa colocada de lado, ele não deixou que isso o tornasse uma pessoa insensível de coração. Mas mesmo que você tenha passado por momentos, por coisas, por dificuldades, por rejeições que tenham te deixado uma pessoa insensível, intratável, eu quero dizer para você que hoje Deus está te chamando. Através desse vídeo, Deus está te convocando. Deus está mandando te dizer que Ele quer derramar o óleo sobre a sua cabeça. Só que, queridos, o que eu tenho visto no meio evangélico, infelizmente hoje em dia, é uma precipitação fora do comum. As pessoas acabam de se converter, vêm para a igreja todo quebrado, todo arrebentado, todo cheio de hematomas, cheios de carrapicho, cheios de feridas. E do dia para a noite essas pessoas são ungidas a pastores, são ungidos a missionários, são ungidos a apóstolos, são ungidos a bispos. Olha, eu não estou entendendo mais nada. Confesso para você que fico muitas vezes indignada, não é problema meu, sabe? Mas eu quero dizer para você que um líder machucado, ele vai machucar. Um líder ferido, ele vai ferir. Uma pessoa que não conhece a cura, ela não tem cura para dar. Uma pessoa que não passou pelo tratamento de Deus, ela não vai poder tratar ninguém. Queridos, nós não podemos dar
aquilo que nós não temos. Olha só, Davi podia ser um homem com um coração muito humilde, com um coração muito simples. A Bíblia não fala que ele estava revoltado porque ele não foi convidado para o banquete. Mas sabe Deus, se Davi não tinha lá no fundo um sentimento realmente assim de rejeição. Por que meu pai não me trata igual aos meus outros irmãos? Né? Então, ele era o menor da casa dele. Né? Só que Davi é uma pessoa que foi tratada por Deus. E aí que entra a diferença entre Davi e Saul. E é aí que mora muitas vezes o grande perigo de um líder que foi tratado por Deus e um líder que não teve tempo de ser tratado, que foi jogado na obra, que foi jogado o azeite sobre a cabeça dele e que do nada ele fala, Deus me revelou que eu tenho que abrir uma igreja, que eu tenho que cuidar de um rebanho sozinho. Queridos, isso é muito delicado e isso é muito perigoso. Porque as pessoas estão tentando passar para outras algo que elas não são, que elas não experimentaram, que elas não viveram. Eu digo uma coisa para você por experiência própria. Há 17 anos atrás, o Senhor me chamou para a salvação. Eu tive um encontro com Jesus. Eu vim para a igreja, eu vim para o cristianismo, mas todas as vezes que o homem tentou me colocar, por vontade dele na obra, fora do tempo de Deus, foi um problema muito grande. Eu trouxe problema para a igreja, eu trouxe problema para mim, eu trouxe problema sobre as vidas que eu tentava liderar. Por quê? Porque nós não estamos prontos. Nós não estamos preparados. Vamos ver, analisar a vida de Saul. Lá no capítulo 9 de 1 Samuel, Saul é escolhido por Deus para ser rei. Saul foi jogado no reinado, foi ungido a rei, foi colocado no trono, e foi colocado uma grande multidão ali diante dele, assim, ó, cheio de problema. Porque, vamos ser sinceros, o ser humano é cheio de problema, querido. O ser humano é cheio de ferida. Todo ser humano tem um plano histórico. Todo ser humano passou por algum tipo de rejeição em alguma fase da vida dele. Todo ser humano passou por decepção. Todo ser humano passou por lutas. Foi traído, foi enganado, foi machucado em algum tempo, em alguma área da vida dele. É verdade ou não é? E essas feridas, essas marcas estão ali. Então, quando chega até um líder, um monte de gente machucada, o que é que esse líder tem para passar? E nós temos, infelizmente, no meio evangélico, hoje em dia, pessoas que acreditam que nós temos que espiritualizar tudo. Mas não dá para espiritualizar tudo, porque o homem é corpo, alma e espírito. Então nós temos que aprender a tratar dessas 3 áreas do ser humano de maneiras diferentes, com armas e métodos diferentes, com estratégias diferentes. Por exemplo, você não pode simplesmente chegar numa pessoa, orar para ela ser curada as feridas da alma dela e achar que instantaneamente aquelas feridas já foram curadas. Por quê? Porque é um processo. Também foi um processo no abrir daquela ferida. Foram anos de decepções, foram anos de dor, foram anos de sofrimento. Deus poderia fazer um passo de mágica? Poderia, mas eu não acredito que Ele faz sempre dessa maneira. Algumas coisas até Ele cura instantaneamente, mas muitas coisas é um processo também. São anos de preparo. Por que que o povo de Israel teve que andar 40 anos no deserto? Uma trajetória que eles poderiam ter feito em 11 dias. Queridos, eles precisavam de conhecer a Deus, eles precisavam de experimentar os milagres, eles precisavam de ter comunhão com Deus, eles precisavam daquele tempo para curar as suas feridas. Só que eles não entenderam muitas coisas e acabaram morrendo no deserto. Assim como Saul teve a oportunidade de ser curado, porque Saul também tinha suas feridas. Lá no capítulo de número 9, nós encontramos a história dele, do encontro dele com Samuel, e Samuel diz para ele, olha, Deus te escolheu para ser o rei de Israel. Sabe o que ele fala? Ele fala assim no versículo de número 21, nossa, que isso? Eu faço parte da tribo de Benjamim, é a menor tribo de Israel. Não, que isso? O meu clã
A minha família é a menor e a mais insignificante da tribo de Benjamim. E ainda por cima, ó, eu sou ninguém na casa de meu pai. Então, a gente encontra ali um homem que provavelmente viveu a rejeição, que provavelmente se sentia inferiorizado, e eu consigo ver na vida de Saul um complexo de inferioridade muito grande. E Deus mostrou a sua grandeza, revelou o seu poder a Saul, mas Saul não entendeu. Saul, nas batalhas que ele lutou com Deus, ele poderia, assim como o povo de Israel lutou muitas batalhas com Deus, eles poderiam, assim como Saul poderia, ter entendido que Deus levantou ele para ser alguém diferente, que ele poderia ter deixado esse complexo de inferioridade de lado, que ele poderia ter tomado posse de uma nova história, de uma nova vida, de uma nova situação. Mas a gente, quando vê a trajetória, o governo de Saul, nós vamos entendendo pela sua caminhada fora que ele não entendeu isso daí, que ele não conseguiu se livrar daquele complexo, daquele problema de querer aparecer, de querer agradar todo mundo para ser reconhecido. Tanto é que quando Deus dá ordem para Saul, que ele deveria ali entre os amalequitas matar todo mundo, se fosse animal, homem, mulher, criança, ele tinha que matar todo mundo, o rei também, né, dos amalequitas. Você tem que eliminar tudo, desde o menor ao maior. A gente vê que ele não obedece essa ordem de Deus por causa do povo. Mas o povo queria guardar os melhores dos animais para oferecer ao Senhor, sabe? Então eu não quis ir contra a vontade do povo. Eu quis agradar o que o povo quer. Eu quis fazer o que o povo gosta para ser reconhecido, para não perder minha posição. Nos capítulos anteriores a essa passagem, também, Samuel estava tardando em vir. Samuel falou, eu vou lá oferecer um sacrifício, você vai vencer ali os filisteus, vocês vão ganhar essa batalha. Ele ficou amedrontado porque já passava da época de Samuel chegar. Samuel não chegava, ele acabou fazendo o que ele não foi chamado para fazer, oferecer o sacrifício. Ali ele cometeu outra gafe muito grande, porque o medo de perder a batalha, de perder a guerra, o medo de perder o reconhecimento do povo. O povo já estava indo embora, diz a palavra do Senhor. Eles já estavam se retirando, porque nada acontecia, e o pessoal começou a ficar amedrontado e começou cada um a ir para o seu canto. Querido, um líder que chega na presença do Senhor e não é tratado, o líder que chega na presença do Senhor e não consegue se livrar do complexo de inferioridade, do problema de rejeição, ele vai fazer grandes estragos. Ele vai acabar cometendo o mesmo erro de Saul. Ele vai fazer de tudo para agradar o povo. E eu vou dizer uma coisa para você, ele vai se desgastar, porque ele nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Só que o problema é que nós não podemos estar presos a isso, estar preocupado com isso. Nós não podemos querer fazer as coisas para chamar a atenção. Nós não podemos pregar, cantar, e eu vejo tanto complexo de inferioridade na vida de tantos líderes, seja pregadores, seja cantores gospel, pessoas que o tempo todo estão tentando aparecer. Olha, nas redes sociais eu vejo foto, eu estou indo para cá, eu estou indo pregar ali, eu estou indo cantar para lá, eu estou não sei o que, eu estou não sei o que, eu estou não sei o que. Queridos, eu também gravo os meus vídeos, mas com um intuito único, e Deus é meu testemunho, de chamar a atenção para a grandeza do Senhor, de revelar quem Deus é e de poder ser bênção na vida de quem está assistindo. Eu saí dessa fase, eu fui curada, graças a Deus, desse problema, porque eu também vim para a presença do Senhor com este problema de complexo de inferioridade, que tudo tinha que ser a maior, a melhor, e estar no centro da atenção, no centro do círculo, chamando a atenção, porque senão eu me sentia inferior. Meu tempo desse vídeo está extrapolado. Eu vou dar continuidade. Vai ter a parte 3 desse vídeo. Se você está gostando, acesse aí a parte número 3 e continue assistindo, porque nós estamos falando o que é verdadeiramente ser um homem segundo o coração de Deus. Amém? Deixa um beijo com você e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.